Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo, né? Abordando esse tema maravilhoso que eu amo tanto, que é a alfabetização, né? E hoje nós vamos começar com um tópico que eu acho muito importante de estarmos dialogando sobre ele, né? Que eu acho que é o primeiro passo para o processo da alfabetização. Nós sabemos que a alfabetização, ela não começa no primeiro período, como alguns conhecem como pré-1. Não, né? Desde a criança muito pequenina já começa o processo de alfabetização e letramento. Por quê? Nós estamos inseridos em uma sociedade e o tempo inteiro a criança ela tem contato, né, com a escrita, né? Desde bebezinho já tem aqueles livrinhos que podem ir para a banheira, a criança está em contato com o outro, né? Que é o adulto o tempo todo, desde o momento do seu nascimento, com a fala, ele escuta, né? Então, nós estamos em um mundo totalmente, uma sociedade totalmente que é letrada, né? Então, desde muito pequenina, a criança já tem contato com esse universo, né? A gente fala o processo da alfabetização quando a gente está se referindo, né, na verdade, quando a criança é o processo da leitura em si, né? Quando começa o processo da leitura e da escrita, tá? A construção de pequenas palavras com sílabas simples para depois nós irmos para as sílabas complexas, né? Formação de frases, parágrafos e por aí vai, tá? Então, a alfabetização ela não começa, né? É um mito que se tem. A alfabetização ela não começa no primeiro período nem nos maternais. Desde antes, né? Desde o momento que a criança nasce, ela já tem contato com essa sociedade que é letrada, né? Ela tem contato com a escrita, com a fala, com a leitura, ok? Só para tirar essa pequena dúvida que eu sei que tem, tá bom? Nós vamos começar com um tópico que eu acho que é extremamente importante para se pensar em alfabetização, que é o aprender a ouvir, tá? Eu gosto muito desse tópico porque neste exato momento nós vamos trabalhar com as crianças a questão dos sons, né? Nós sabemos que as letras elas possuem sons, não é? Quando a gente faz, até por exemplo, eu vou fazer uma sílaba que tem um encontro consonantal. Vamos supor pra, pra. Eu tenho o som do P, do R e do A, não é? Então eu sei que as sílabas têm som. Então o som do A, E, I, O, U, né? Então as letras elas têm som, elas têm, né? Representa a unidade de som que nós chamamos de fonemas, né? Então é muito importante nós entendermos que se nós sabemos que as letras elas têm som e esse som, essas unidades de som representam um fonema, isso quer dizer o quê? Que o primeiro passo para se dominar esses fonemas, né, e posteriormente compreender, né, e dominar o princípio alfabético, né, é nós sabermos diferenciar, distinguir o que? Os sons, né? Então a criança ela vai precisar, né, ter essa sensibilidade para conseguir diferenciar, né, os sons e saber identificar o timbre e a posição da fonte sonora é uma habilidade indispensável, né, para que todas as crianças, né, elas desenvolvem a habilidade de distinção sonora. Então, se a gente for pensar nisso, né, como que é
complexo esse universo da alfabetização. Eu falo que a alfabetização é mágica, porque quando a gente olha para todas as habilidades que são necessárias para a criança aprender a ler e a escrever, não é simplesmente, uma atividade que eu vou utilizar, que eu irei desenvolver. Não, nós estamos totalmente equivocados quanto a esse pensamento. Para eu desenvolver o processo da leitura e da escrita, requer muito mais. Então, o primeiro ponto que eu acho totalmente pertinente, importante, é o ponto, do aprender a ouvir. É o momento que nós iremos ali, naquele exato momento, provocar a criança, fazer com que a criança ela compreenda a diferença de sons. E isso nós podemos fazer isso, por exemplo, em casa mesmo. Fala com as crianças, um exemplo. Gente, todo mundo com os olhinhos fechados, eu vou fazer alguns sons e vocês terão que me dizer em que lado está esse som. De que lado que eu estou fazendo esse som. Ou também eu posso solicitar uma coisa, por exemplo. Crianças, vocês com os olhinhos tampados, fechados, eu irei fazer vários sons e vocês irão me dizer que som é esse. Então, por exemplo, com as crianças com os olhinhos fechados, eu posso palmas, ou bater os pés, ou pegar um chocalho, Então, o primeiro passo, uma coisa assim, simples, é aprender a ouvir, porque a discriminação de sons, ela vai ser muito importante. Então, ela é justamente importante, vou só recapitular, voltar, ela é muito importante por quê? Porque as letras representam unidades sonoras, unidades de som que são chamadas de fonemas, Então, o que isso quer dizer? Sendo assim, o primeiro passo para dominar os fonemas e, consequentemente, o princípio alfabético é o quê? É saber distinguir os sons. Então, nós vamos começar com sons simples, E depois nós iremos aumentar gradativamente a dificuldade, a complexidade desses sons, tá? Então, nós começamos com sons simples, ok? Então, é muito importante que nós tenhamos, como um primeiro passo, sabermos exatamente se as crianças estão tendo essa sensibilidade no ouvir. Mesmo porque cada letra tem um som diferente, O A, até a minha boca, como a minha abertura, é diferente do U, Porque é um som diferente. Então, nós vamos trabalhar isso. Porque uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com consciência fonológica, tá? E lembrando de uma coisa, a discriminação auditiva é uma habilidade. Também está na BNCC. Então, nós temos que entender isso. Então, Dani, você está me dizendo que a discriminação auditiva é uma habilidade? Sim, tá? Então, a discriminação auditiva, ela pode ser aprimorada pela prática, Isso é o quê? O que é isso, Dani? Entendi. Então, nós vamos melhorar com a localização, com a diferenciação, com a caracterização, com a sequência temporal de diferentes sons. E qual é o benefício disso? Então, a discriminação auditiva, ela vai favorecer a habilidade, de nós discriminar, de nós conseguirmos compreender corretamente os sons da fala, ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é isso,
o ouvir neste exato momento, ele é muito importante, né? Quando a gente fala de alfabetização das crianças que são deficientes auditivas, né? Aí a gente vai trabalhar com outras habilidades, tá? Nós vamos trabalhar com outras estratégias, ok? Que isso a gente pode falar até depois, se for de interesse de vocês, tá? Nós podemos falar isso posteriormente, mas a princípio, nós vamos pensar no seguinte: nós vamos começar esse processo da consciência fonológica com a discriminação, né, auditiva, tá? Nós vamos trabalhar, começar essa diferenciação de sons. Porque a partir do momento que a criança ela consegue diferenciar esses sons, ela vai ter uma facilidade maior na hora que ela for discriminar os sons da fala. Então, na hora que eu falar com ela que ela vai saber ovo, tá? Porque nós sabemos que ela vai conseguir identificar e saber que o som do A é diferente do som do U, até o formato da minha boca, para eu pronunciar este som, tá bom? Então, nossa primeira parte de hoje foi aprendendo a ouvir. Vamos trabalhar com sons, discriminar os sons, tá? Para nós trabalharmos posteriormente com os sons das letras e fazer com que a criança consiga discriminar o som das letras para que nós possamos avançar nesse processo de leitura e escrita, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir também para vocês colocarem as dúvidas, sugestões. Dani, que tal você falar um pouquinho disso? E aí nós iremos trocando figurinhas, porque eu tenho certeza que já deu tudo certo, tá bom? Eu conto com a presença de vocês durante toda essa semana, falando um pouquinho sobre o processo de leitura e escrita, tá? Dentro do processo de alfabetização, ok? Um super beijo pra vocês e amanhã tem vídeo novo. Fiquem ligadinhos, tá bom? Tchau, tchau!